pedir, com quem eu posso conversar, qual remédio que eu posso tomar, como que eu posso, não é assim? E é exatamente aí que eles entram. Porque quando a gente começa a entrar, a olhar para o problema da ótica humana, a gente começa a trabalhar com a razão. E a gente começa a ter diante de nós situações humanas. E a gente se esquece que Deus está muito acima disso. E a gente vai deixando de lado a nossa capacidade de crer no sobrenatural. Porque quando a gente começa a tentar resolver o problema pela nossa ótica humana, a gente fatalmente vai esbarrar em alguma impossibilidade. E quando a gente esbarra na impossibilidade, seja a doença incurável, porque tem doença que tu vai tomar remédio e resolve, mas tem doença que remédio não resolve. E aí? Quando você está buscando um emprego, milhares de desempregados, aí você, na ótica humana, não resolve. Só o sobrenatural. Mas aí você está tão humano, tão carnal, que você não tem mais capacidade de acreditar no sobrenatural de Deus. Sabe o que você está sofrendo? Ataque dos espíritos atormentadores, dos espíritos aprisionadores da mente. A tua mente está travada, ela está condicionada a somente acreditar no natural. Esses são os espíritos aprisionadores da mente. Quem nunca passou por isso? Um dia a gente tem uma promessa de Deus na nossa vida, né? Estamos passando por uma situação, a gente sabe que tem uma promessa e um dia a gente acredita muito. Não vai acontecer, é certo que vai acontecer, não porque vai acontecer, mas daqui a um tempo a gente perde essa capacidade. A gente começa a duvidar. Será que vai acontecer? Não é assim? Será que vai? Será que é isso mesmo? Será que eu não estou maluco? Será que não é coisa da minha cabeça esse negócio de que Deus vai fazer? Será que não é? Ah, quer saber? Isso aqui é uma situação natural, todo mundo passa por isso aqui, eu tenho que passar também. Espíritos aprisionadores da mente já dominaram a gente. Então, qual é o conselho bíblico? Em tudo, antes de vocês ficarem ansiosos, ele está dando a receita. Em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, no lugar de você ficar ansioso, no lugar de você ficar preocupado, no lugar de você abrir brecha para que esses espíritos trabalhem na tua mente, peça tudo que você tem que pedir, pede a Deus. Mas ele está falando que é através de oração, súplica, e já agradecendo. Ou seja, uma oração de fé, não é qualquer oração. Então, já agradecendo é uma oração de fé. Porque quando a gente faz isso, o que acontece no verso 7? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, e aqui é que está a questão. Lembra que eu falei que quando você começa a ficar muito no campo do natural, esses espíritos aprisionam a tua mente e tiram a tua capacidade de crer? Mas quando você ora e entrega a Deus as tuas petições, já agradecendo, a paz dele passa por cima de tudo. Excede todo o entendimento, excede toda a circunstância. Não leva em consideração nada daquilo que você está olhando no natural. Aquilo tudo morre, acaba, dissipa, some. Por quê? Porque você tem paz. Por que você tem paz? Porque você já pediu a quem você sabe que vai resolver. E aí, essa paz que excede todo o entendimento, quando você tem paz, você não dá brecha para os espíritos aprisionadores de mente roubarem a tua capacidade de crer. Por quê? Olha, aconteça o que acontecer, eu estou em paz. A ansiedade abre brecha para esses espíritos trabalharem, mas a paz não, a paz fecha, porque a paz é o selo de quem confia.
A paz é o selo de quem confia. Se a gente está muito ansioso, batendo cabeça de um lado para o outro, você está dando esse atestado aqui, ó. Eu não confio em Deus. Quer você queira, quer não, é isso que você está dizendo. E se você não confia em Deus, eu quero falar um versículo para você. Desde a antiguidade, ainda não se viu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalha para quem? Para aqueles que nele confiam, esperam. Deus trabalha para quem nele confia e para quem espera nele. Deus não trabalha para quem está trabalhando por si, para quem está ansioso. Então, uma coisa que a gente aprende logo de cara na aula de hoje, joga a ansiedade fora. Ela só está te atrapalhando. Mas como, Luiz? Eu não consigo. Já tentou? Ah, fiz uma vez. Já tentou diariamente entregar seus pedidos a Deus para ver se você não vai se encher de paz? Para ver se você não vai se encher de confiança? É uma decisão, querido. É uma decisão no espírito, não tem nada a ver com mente. Esse é o campo de batalha. É não deixar a ansiedade tomar conta da minha mente. É aí que eu vou batalhar. A minha batalha não é para conseguir um emprego. A minha batalha não é para conseguir a cura. A minha batalha não é contra o diabo. A minha batalha é aqui, ó, para eu não deixar de acreditar. Para eu ter paz. Nós não estamos numa luta contra Satanás. Ele já foi derrotado. Nós estamos numa luta contra a nossa mente, que nos sabota, todo dia. Todo dia ela nos sabota. E aí, o que essa paz faz? O que essa paz faz? Ela guarda, ela protege. O que ela protege? O coração e... Ela protege a nossa mente de quê? Dos espíritos aprisionadores. A paz guarda, protege o coração e mente. Protege de quê? Dos espíritos atormentadores que vêm para roubar a minha e a tua capacidade de acreditar nas promessas de Deus para a minha e para a tua vida. Esses espíritos, eles vêm todo dia, roubando a minha e a sua capacidade de acreditar que Deus nos chamou para ser grandes, para sermos felizes, para sermos filhos, para sermos abençoados. Nós, irmãos, somos favorecidos por Deus. Favorecidos. Sabe o que é ser favorecido? É ter preferência em tudo. Filho é favorecido. O favor de Deus está sobre a minha e a tua vida. Acabou. O favor do dono do universo está sobre a minha e a tua vida. Eu sou favorecido. Quando tem uma pessoa lá no teu trabalho, aquele ali é favorecido do chefe. Não é assim? Aquele ali é favorecido. Tudo de bom é para ele. Eu sou favorecido de Deus. Você é favorecido. Você é favorecido, irmão. O favor de Deus está sobre a tua vida. Então não deixa nada roubar a tua paz. Acredite no favor de Deus. E a hora que você conseguir acreditar e confiar, vai acontecer. Às vezes a gente precisa entrar numa batalha espiritual para a paz voltar. Expulsar mesmo esses espíritos da nossa vida. Às vezes acontece. Ontem aconteceu comigo pela manhã. Acordei, fui fazer uma oração comum. Dobrei meu joelho, eu deixei a Monique no quarto com a Esté, desci para a sala, comecei a orar. Quando eu me dei por conta, eu estava no meio de uma batalha. Falando alto em casa, acordei todo mundo, subi para o quarto, estava todo mundo acordado. Expulsando Satanás da minha casa.
expulsando espíritos, porque não acontece só no teu endereço, não. Você acha que eu não passo por isso? Você acha que não tem dia que eu acordo duvidando? Ou querendo duvidar? Ou você acha que eu sou um super-homem porque eu estou aqui em cima? Sou igualzinho a você, irmão. Igualzinho. Acho que eu sou até pior. Sou até pior que muita gente aqui. Só tem uma coisa, eu não me entrego. Quando eu percebo que a capacidade de acreditar está saindo de mim, eu luto para trazê-la de volta. Senhor, eu vou continuar acreditando, Pai. Eu vou continuar acreditando. Aí eu me lembro daquele versículo. Vocês também querem ir atrás deles? Jesus perguntou isso para os discípulos. Vocês querem ir embora? Pode ir. Vocês não querem acreditar mais não? Tchau. Pode ir. Jesus falou isso para os discípulos. Sabe o que eles responderam? O que fazer? Para onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eles estavam dizendo o seguinte: eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Eu vou me esconder aonde? Se eu subir ao céu, tu está lá. Se eu descer, irmã Maria, ele está lá também. Eu vou para onde então, Jesus? Eu vou ficar aqui, porque aqui tem palavras de vida eterna. Eu vou ficar nos teus pés. Não tem muita escolha, irmão. É se agarrar nele e continuar acreditando. Nós precisamos ser libertos na nossa mente. Nossa mente, eu estou falando da minha também, não estou falando de você, não. Nossa mente é totalmente contaminada. A nossa mente é contaminada. A nossa mente é condicionada a uma maneira carnal e humana de pensar. A gente precisa ser liberto disso. A gente só consegue avaliar aquilo que a gente pode ver, irmão. A nossa mente está sempre pedindo um motivo, uma razão, um porquê. A nossa mente está sempre pedindo quando, onde, como vai acontecer. A mente é isso. A gente precisa estar acima disso, irmão. A gente precisa ser liberto dessa maneira de pensar. A gente só consegue olhar para os problemas e ver impossibilidade, ver dificuldade, a gente só vê o lado ruim das coisas. Mas Deus e a sua palavra, olha, a palavra traz libertação. A palavra de Deus nos liberta, irmãos. O que Jesus disse para os seus discípulos, Ele está dizendo para nós essa manhã. A mesma coisa que Ele disse para os seus discípulos, Ele está dizendo para mim e para você essa manhã assim, ó. Se vocês permanecerem, ou seja, continuarem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus estava dizendo isso para os discípulos: olha, se vocês querem ser meus discípulos, permaneçam firmes na minha palavra. Permaneçam na minha palavra. Permaneçam em mim. Acredite na palavra de Deus, não acredite no que a circunstância te apresenta. Nós precisamos ser libertos, irmãos. E a palavra nos liberta, e aí sim, ó. E quanto mais vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês.
A palavra nos liberta, irmão, a cada dia. De nós mesmos, da nossa maneira racional de pensar. A gente quer sempre uma razão, a mente quer sempre uma razão. A palavra de Deus tem um poder de nos libertar. A palavra de Deus, a Bíblia diz que é viva, Hebreus 4:12, e eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Sabe o que ele está falando aqui? O espírito do homem é a comunicação dele com Deus. A alma é a sede dos sentimentos e pensamentos humanos. A palavra divide. Isso aqui é Deus. Isso aqui pode desprezar que é você. A palavra faz essa divisão entre espírito e alma. Ou seja, aquilo que é de Deus em nós e aquilo que é nosso em nós mesmos, nossos sentimentos, nossos pensamentos carnais. A palavra separa isso. A palavra, quando diz aqui separar, ela está falando que ela revela, a palavra mostra isso. A palavra, ela vai mostrando quem de fato nós somos e quem de fato Deus é. Está entendendo? Isso é separar. É revelar quem de fato somos nós e quem de fato é Deus em nós. E ela julga, e eu frisei essa parte, pensamentos e intenções. Então, quem é o nosso juiz? Quem bate o martelo? A palavra. Julga, a palavra julga. Então não é a circunstância que julga. Eu não tenho que olhar para a circunstância e da circunstância e do problema tirar alguma conclusão, porque o problema não julga nada. Mas a palavra julga. A palavra tem o poder de pegar aquela circunstância e falar, não, na verdade não é bem assim como você está vendo, não, na verdade é assim. E quem julga sou eu, quem julga é a palavra, e a palavra é o próprio Jesus. Ele que julga. Então as circunstâncias que eu e você enfrentamos na minha vida, quem vai bater o martelo, quem vai julgar, quem vai dar a decisão final é sempre a palavra. Porque está dizendo que ela julga pensamentos e intenções do nosso coração. É ela que bate o martelo. É a palavra, sempre ela. Ela julga. Ela está na posição de juiz. Ela é a palavra, anota aí, é o pensamento de Deus. Isso aqui é como Deus pensa. Então, o que esse texto está dizendo? Que o meu pensamento, ele vai ser julgado pelo pensamento de Deus. E é Ele que vai dizer se está correto ou não pensar dessa maneira. Só que a gente faz o contrário, a gente pensa do jeito que a gente quer e a gente quer trazer a palavra para adequar a palavra ao nosso pensamento. Não, você está pensando errado. É o teu pensamento que tem que se adequar à palavra. É o teu pensamento que tem que se adequar à palavra. É o teu pensamento, é o nosso pensamento que tem que se adequar à palavra. Então, no momento que a gente tem, mas aí, irmãos, é onde eu sempre falo, é um contato diário. Porque essa palavra, eu preciso conhecer e ter contato com ela, para que ela se torne de fato meu juiz. Senão, vai julgar o quê? Hein? Eu preciso ter, se você contratar um pedreiro para fazer um muro na tua casa, o que vai ser a primeira coisa que ele vai pedir? O nome disso é o quê? Material. Qualquer pessoa que vai trabalhar, ela precisa de material para trabalhar. Precisa de matéria-prima. Precisa de matéria-prima para trabalhar. A matéria-prima que Deus vai trabalhar em nós é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Se nós não tivermos essa palavra
para ele trabalhar, ele vai trabalhar com o quê? Não dá material para o pedreiro não para ver se o muro vai ficar pronto. O problema é que a gente não quer botar isso aqui para dentro. A gente bota um montão de lixo para dentro, mas isso aqui a gente não bota não. A gente perde tempo com um montão de coisa que não serve para nada. Mas que isso aqui a gente não quer gastar tempo. E aí, na hora do combate da fé, nem o Espírito Santo não tem matéria-prima para trabalhar em nós, porque a gente não sabe nada da palavra. Como que vai ser? Então a palavra liberta, mas ela precisa estar em nós. Então, irmãos, esse contato diário, a gente tendo matéria-prima, a palavra vai se apresentar e vai fazer o papel dela. Mas a gente precisa estar no contato diário com essa palavra. Amém, queridos? E aí, o que eu vou fazer depois disso? Decidir acreditar. Precisamos decidir acreditar. Porque quando nós apresentamos a nossa petição a Deus, a gente precisa decidir acreditar que Ele nos ouviu e já está trabalhando em cima a nosso favor, em cima daquilo que nós pedimos. Olha só o que a Bíblia diz. Ela diz que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Romanos 8, 26. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando nós fazemos um pedido a Deus, muitas vezes nós não sabemos nem como pedir, não é verdade? Mas o que deve nos consolar é que existe o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é esse intermediador. E ali, o que está de amarelo, não faz parte do versículo. Eu que acrescentei. Então, olha só, da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Não sabemos que oração oferecer, nem como oferecê-la de forma válida. Mas o próprio Espírito recebe a nossa súplica e intercede por nós com gemidos inexprimíveis muito profundos. Então eu quero te dizer que nessa oração que você já apresentou a Deus, nesse pedido que você já fez, exatamente agora, o Espírito Santo está intercedendo junto ao Pai por você, com gemidos muito profundos, gemidos inexprimíveis, para que Deus entre com providência na tua situação. É isso que o Espírito Santo está fazendo exatamente agora. Com cada oração que você tem apresentado a Deus. Sabe qual é o problema da nossa mente? É isso aqui, ó. O nosso espírito, que eu já falei que é a parte de nós que se comunica com Deus, e muito daquilo que a gente recebe de Deus, tudo aquilo que a gente recebe de Deus, a gente recebe no nosso espírito. Eu não sei se vocês lembram aqui no domingo, o pastor Rafael Freud estava aqui pregando. Teve determinado momento que ele falou que ele estava falando muita coisa, né? E às vezes a nossa mente realmente não acompanha. Muitos versículos, e ele falou assim, ó, não se preocupe, porque o teu espírito está captando muito mais do que aquilo que você acha que tem capacidade. Lembra disso? É isso. O nosso espírito, ele capta coisas a respeito de Deus. Às vezes nós temos uma percepção no nosso homem interior, uma certeza. Deus nos dá a fé. A Bíblia diz que Ele nos deu uma medida de fé.
para cada um de nós. Mas Ele nos dá isso no nosso espírito. Então, muitas vezes a gente recebe de Deus uma revelação e a capacidade de acreditar em algo que Deus nos revela no nosso espírito, mas que a nossa mente não compreende. E quando a mente não compreende, o que é que ela faz? Ela se recusa a acreditar. Porque a mente, é o que eu estou falando, ela está sempre buscando um porquê, um como. Então, um exemplo. Se Deus fala para Abraão, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Abraão recebe essa promessa onde? No espírito. A mente dele olha para Sara. A mente dele olha para ele. A ele. Não vou não. A mente rejeita na hora. Mas quem falou? Foi o próprio Deus. Aí, Abraão tem uma decisão a tomar. Abraão tem uma decisão a tomar. Lenice tem uma decisão a tomar. Marinete, Monique, Janete, Georgette, Jesus, César, tem uma decisão a tomar. Eu recebo a promessa de Deus no meu espírito e decido acreditar porque foi Deus que falou, ou eu sou sabotado pela minha mente que não consegue compreender o que Deus falou e está rejeitando, dizendo que não vai acontecer por causa da minha capacidade. É essa decisão que a gente vai ter que tomar. A razão e a fé. E muitas vezes a razão ela anda na contramão da fé. Às vezes ela está a favor. A nossa mente, querido, sempre vai querer um porquê, um como. Como que isso vai acontecer? Não é assim? Mas como? Foi o que aconteceu com quem? Com Sara. Ela não riu? Sara riu. Ela estava errada de rir? Humanamente não, querido. Uma mulher de 90 anos, um homem de 100 anos, vai ser pai de uma grande nação. Mas Abraão não riu. Abraão recebeu no espírito e a Bíblia vai dizer que em nenhum momento ele duvidou. Irmão, o interessante é que a Bíblia diz isso lá em Romanos. Eu não vou ter o texto agora, mas eu sei que está em Romanos, ali pelo capítulo 3, 4 ou 5, mas eu acho que está no 3. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele não levou em consideração o seu corpo amortecido. A Bíblia não diz que ele não viu o corpo amortecido. A Bíblia diz que ele viu, ele sabia que era velho, ele sabia que não tinha possibilidade, mas a Bíblia diz que ele não levou isso em consideração. Ou seja, ele decidiu acreditar. E é assim que os espíritos aprisionadores de mente são derrotados. Porque foi o que eles fizeram com Abraão. Tentar mostrar a impossibilidade, mas Abraão decidiu acreditar. A mente sempre vai querer uma prova. Como que isso vai acontecer? Prova? Só que a fé não. Olha só o que a Bíblia diz. Não estou mais comandando aqui, hein? Passa para mim, por favor, para o próximo slide. Aí. A fé é a fé, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E mais do que a certeza, ela é o quê? A prova das coisas que não vemos. Então, se a mente quer uma prova,
O que é a prova? É a fé. E você mostra a fé? A prova é a fé. Então, você está entendendo por que às vezes a nossa mente trava? Por que às vezes a nossa mente fica aprisionada sem a capacidade de crer? Porque a prova daquilo que a gente não vê é a fé. Fé é a certeza. Capacidade de acreditar em Deus. Porque, irmão, escute o que eu vou te dizer. Eu não estou falando aqui que é para você desprezar a razão, não. Para você não dar importância. Abraão, ele viu as limitações. Ele só não levou em conta. Não significa isso que Deus está desprezando a razão. Significa que Deus está acima da razão. Você está entendendo? A nossa capacidade em fé supera a nossa capacidade de raciocínio lógico. Deus faz coisa que ninguém entende. E não adianta, se a gente for querer entender com a mente, a gente vai estar sempre com a mente travada. Então a gente tem que tomar uma decisão. Olha, eu não estou entendendo, eu não sei como que vai ser, eu não sei quando que vai ser, mas quer saber? Vai acontecer. Eu não sei de onde vai vir, eu não sei quando vai vir, eu não sei como que vai vir, eu só sei que vai vir. Se Deus disse, vai vir. Isso daí, meu irmão, é uma decisão que a gente toma. Decidir acreditar, foi o que Abraão fez. Olha, eu estou velho, estou murcho, o negócio aqui está brabo, mas se Deus disse, prepara um enxoval que o menino vai nascer. Teu Isaac vai nascer, querido. Se Deus falou que ele vai nascer, ele vai nascer. Agora a gente fica querendo entender. Aí a mente trava, Satanás se aproveita e coloca dúvida. Onde tem dúvida não tem operação de Deus. Como que a gente vai tentar entender? Olha só o que diz a Bíblia, 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é o quê? Aí você quer entender loucura. A gente quer entender. Mas é loucura para quem? Para aqueles que estão perecendo. Então, muitas vezes Deus apresenta algo para nós que a gente não consegue compreender. A nossa mente não compreende. E muita gente não compreende e é loucura. Mas para nós que estamos sendo salvos é o quê? Olha só, a mesma palavra, a mesma mensagem, para uns é loucura, para outros é poder. Para uns é loucura e está maluco. Isso não é assim não é assim que vai acontecer não. Para outros é poder de Deus. Onde está a diferença? Uns estão se perdendo, outros estão sendo salvos. Ou seja, quem está se perdendo está espiritualmente, não tem a capacidade de receber nada de Deus. Quem está sendo salvo está espiritualmente, recebe de Deus. Ou seja, a nossa capacidade de compreender a loucura como poder está no espírito. Tem nada a ver com a mente. Porque a diferença entre os que estão se perdendo e os que estão sendo salvos é a vida espiritual, que eles não têm e nós temos. E quem tem vida espiritual tem capacidade de receber a loucura de Deus como poder. Quem não tem vida espiritual vai sempre achar que é loucura. É poder de Deus, irmão. Não é loucura, é poder. Olha só, 1 Coríntios 1:21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo também está espiritualmente morto. Não o conheceu por meio da sabedoria humana. Porém, agradou a Deus salvar aqueles que fé, por meio da loucura da pregação. Deus não está preocupado em se fazer entender. Deus está preocupado em se revelar para aqueles que creem. Ele vai sempre se revelar mais para aqueles que creem. Agora, ele não vai se preocupar em se explicar para alguém crer. Ele se explica para quem já crê. Foi o que ele falou. Você, porque você vê, está crendo? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Felizes, bem-aventurados.
Olha aqui, ó. Não é, volto a dizer, não é desprezar a razão, mas é entender que Deus está acima da razão. Eu posso levar a razão em consideração até o ponto que ela não fira a palavra de Deus. A partir do momento que o racional feriu a palavra, eu fico com a palavra. Eu fico com a verdade de Deus, eu continuo acreditando, eu decido acreditar. Então, a gente sempre vai chegar nessa bifurcação. A gente vai vir caminhando racionalmente e pode chegar num ponto que a gente se depare, o racional aqui é o fim da linha. Mas a palavra não. A palavra vai além. Então, eu decido abandonar o racional e crer com a palavra. Está entendendo? Olha só. Pela fé entendemos, entendimento é razão, que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. O que se vê não foi feito do que você vê, tá bom? Porque até para entender que o mundo foi criado pela palavra de Deus, a gente vai precisar de fé. A gente só entende pela fé. Ou seja, a fé vai atuar no campo do racional. E muitos cientistas que pesquisam a criação do universo já chegaram a essa conclusão. Inclusive, Albert Einstein, um dos maiores de todos eles, ele falou o seguinte: Deus não estava jogando dados com o universo. Ou seja, o que foi criado não foi criado a própria sorte. Tudo tem uma ordem. São palavras de Albert Einstein. Então, a fé, ela vai nos fazer entender. Ela vai atuar na razão. Mas a razão não vai compreender a fé. Entendeu? A fé, ela vai atuar na razão, mas a razão nunca vai compreender a fé. Eles podem tentar, mas não vão compreender. Agora eu vou te mostrar, para fechar, exatamente a diferença entre fé e razão. Por um verso que a gente usa muito aqui, ó. Olha só. Presta atenção aqui agora comigo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto. Agora complicou, Luiz. Porque está falando de fé, de razão, agora vem o culto, que é uma questão de fé, racional. Na hora que eu vou cultuar a Deus, na hora que eu vou me oferecer, eu preciso fazer isso de maneira racional. E a minha razão vai fazer com que eu faça uma autoavaliação daquilo que eu estou oferecendo a Deus. Coisas que só eu sei sobre mim mesmo. Como eu estou, como está a minha vida. O meu culto tem que ser racional. Está escrito em Coríntios 11, 23, no texto da ceia. Não é 23. Lá para baixo vai dizer: examine-se o homem. Isso é razão. Isso é razão. Então eu preciso, na hora de me apresentar vivo, santo e agradável a Deus, eu preciso utilizar a minha razão para fazer isso. Isso aqui que eu estou fazendo não está certo. Isso aqui que eu estou fazendo não está certo. Como que eu vou me apresentar a Deus assim? Então eu preciso utilizar a minha razão para avaliar o meu senso de certo e errado que eu já tenho, correto? E me apresentar diante de Deus. Num culto racional. Que é o nosso culto racional. Estão entendendo? Você vai usar a razão na hora de você cultuar a Deus dessa maneira. Tanto é que diz o quê? Se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares. Lembrar é o quê? Razão. Te lembrares que o teu irmão tem algo contra você, o que é para fazer? Continua oferecendo o teu culto pela fé? Use a razão para ir lá, se reconciliar com seu irmão
e depois vem e apresenta a tua oferta. Está vendo como é que o culto é racional? O culto é racional. Agora, quando fala de receber de Deus, aí muda tudo, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na hora de eu oferecer o meu culto, eu ofereço de maneira racional. Mas na hora de eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso ter a minha mente renovada no sobrenatural da palavra. Fé e razão atuando juntos. Razão na hora de eu oferecer e fé na hora de eu receber, experimentar. Porque para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu não preciso de razão. Eu preciso ter a minha mente renovada pelo poder da palavra, que é fé. Mas para apresentar o meu culto, eu preciso da razão. Entendeu, irmão? Isso é muito poderoso, esse princípio é muito poderoso. Esse princípio é sensacional. E com isso nós terminamos, irmãos, a aula de hoje. Lembrando, decida acreditar. O papel desses espíritos é tirar a nossa capacidade de acreditar e colocar dúvida sobre tudo aquilo que Deus falou. O papel desses espíritos, ansiedade, depressão, tudo isso, é fazer a gente olhar só para o natural, focar só no natural, só no racional. Eu não falei para você desprezar isso. Eu falei para você entender que o nosso Deus está acima disso. O nosso Deus está além disso, muito além do natural. Ele diz em Isaías 55, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim meus pensamentos são muito mais altos que os seus pensamentos, e os meus caminhos muito mais altos que os vossos caminhos. E aí eu fecho com o último slide, que é um slide que eu estou colocando, toda a aula, no final da minha aula, é isso aqui, ó. A transformação que desejo na minha vida começa na transformação na minha maneira de pensar. Deus te abençoe, querido. Fique de pé, vamos adorar Ele.